convido você a abrir aí a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1. Semana passada nós fizemos a nossa introdução, hoje aí vamos tratar do capítulo 1, relembrando aí algumas coisas que já foram ditas e entrando do verso 18 até o verso de número 32. Semana passada nós fizemos a leitura até o verso 17, vamos relembrar alguns versos aqui, mas agora vamos fazer a leitura do verso 18 em diante, ok? Fechando assim a leitura do capítulo 1. Eu lerei, os irmãos acompanham aí a leitura que farei, nos ajude aí também, para que você possa estar atento às sagradas letras da palavra do Senhor. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, irmãos, assim nós encerramos aqui a leitura do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo se apresenta as suas intenções de um modo rápido e aí começa a tratar da realidade, né, do homem natural. Tá bom? Vamos dar uma relembrada aí. Primeiramente, irmãos, Romanos, a epístola aos Romanos, apresenta aqui a situação dos homens, que ele chama aqui de gentios e judeus. Os gentios são todos os povos, gregos, bárbaros, por aí vai, e os judeus,
que pensavam que, pelo simples fato de serem judeus, estavam isentos da condenação. E ele apresenta que a situação, em especial aqui no capítulo 1, dos homens que desprezam a Deus, mais voltado, obviamente, para os gentios, que eles são indesculpáveis. E aí, já tratando um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, ele vai tratar que tanto os gentios quanto os próprios judeus também estão na mesma situação, sendo indesculpáveis diante de Deus, né? Então, todos os homens, gentios e judeus, estão carentes da salvação. Salvação esta que não pode ser alcançada pelos seus próprios méritos, por suas próprias obras. A salvação é possível apenas por meio de Jesus Cristo, que realizou a obra que Deus determinou para a redenção, que, juntamente com o Espírito Santo, que, segundo a carta aos Romanos, intercede para que os cristãos vivam unidos de modo a andar, de modo santo, submisso, obediente, atuantes na tarefa de proclamar o Evangelho, que, como nós vimos semana passada, aqui no verso 16 do capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, aqui grego sinônimo dos outros povos, que, portanto, é esse poder para a salvação, e esses que já foram alcançados devem se envolver na tarefa do avanço missionário da proclamação desta obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar. Justamente porque todos estão perdidos, Paulo apresenta que a única solução é a proclamação do Evangelho, tanto para o judeu como para os gentios. Então, os primeiros capítulos, ele vai referendar a questão da queda humana, explica por que existem tantos homens maus no mundo, qual que é a nossa realidade, que somos todos carentes, não há um justo sequer, que a justificação é somente proveniente do amor de Deus, antes mesmo de nós termos qualquer noção, apresenta toda a realidade, tanto dos judeus quanto dos gregos, da necessidade dessa salvação, mostra que isso é fruto da eleição de Deus, né, no capítulo 9, de um modo especial, e que por isso, o único modo das pessoas tomarem conhecimento do plano de salvação é através da proclamação. Por isso, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, né? Como pregarão se não forem enviados? Aquela sequência lá do capítulo 10, onde Paulo já começa a tratar e já mostrar que a igreja de Roma deveria apoiar e inclusive investir na manutenção do ministério que ele, Paulo, estava se propondo a realizar, indo até a Espanha, proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Ok? Então, assim, Paulo fundamenta o seu projeto e o seu pedido de apoio aí à igreja de Roma, né? Então, ele já havia deixado, nós vimos a semana passada, olhando até para o final de Romanos, que a ideia era ir para Roma, permanecer ali um pouco em Roma, estudar um pouco das questões bíblicas com os romanos, fundamentar a fé, abençoar tanto os romanos e ao mesmo tempo ser abençoado por eles, mas não para permanecer lá muito tempo, depois ser enviado por esses, né, pelos romanos, pela igreja de Roma, para uma obra missionária que Paulo tinha colocado aqui como objetivo de chegar até a Espanha, tá certo? Então, esse era o objetivo. Então, toda a carta, toda a carta vai trabalhar para fundamentar o projeto missionário de Paulo. E ele então começa a tratar, mostrando, os homens são maus, porque eles rejeitaram a Deus, eles desprezaram a Deus, eles não reconheceram a grandeza de Deus, e Deus então os entregou às suas próprias paixões. E eles, uma vez entregue às suas próprias paixões, entraram numa prática de idolatria, de imoralidade, de promiscuidade,
que o conduz a reforçar cada vez mais a sua própria condenação. E eles são indesculpáveis e merecem a condenação. Porém, a graça de Jesus, né, a obra gratuita de Jesus e a graça, o amor de Deus pode alcançar essas pessoas através do Evangelho. E por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que nós devemos anunciar o Evangelho, inclusive para os gentios, assim tratando também com os destinatários judeus que tinham lá em Roma, uma vez que a igreja de Roma era uma igreja mista, tanto com judeus quanto com gentios fazendo parte dela. Ok? Nós vimos na semana passada que a apresentação do apóstolo, né, o currículo aqui do apóstolo Paulo, apresenta ele então como o servo de Deus, né, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, com um conhecimento exaustivo da revelação de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que já tinha ali pregado o Evangelho na região da Ásia Menor, Macedônia, ali já tinha realizado o trabalho ali. Essa capacitação ele recebeu do próprio Cristo para trabalhar entre os gentios, e ele tinha experiência já de vários anos de servir ali naquela região em obediência, e agora a pretensão era visitar Roma, né, compartilhar ali conhecimento e receber sustento para ir até a Espanha, o que ele vai deixar claro depois lá no final, no capítulo 15. O verso 13 aí do primeiro capítulo: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenha sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Esse algum fruto seja tanto na evangelização, né, como também no sentido do apoio para ir até os gentios, receber sustento aí para a sua obra. É isso que ele vai deixar claro mais no final da carta. A estratégia era a confiança, fidelidade ao Evangelho, a pregação do Evangelho. Paulo não tinha nenhuma estratégia humana para plantar a igreja. A estratégia dele era tão somente chegar num lugar e começar a pregar o Evangelho. E Deus ia acrescentando, como fez desde a época do registro de Atos, né, os que vão sendo salvos, aqueles que Deus separou para a sua própria glória. Essa é a estratégia. A estratégia é pregar o Evangelho com fidelidade e com fé, né, gerando e apontando para as pessoas, através do verdadeiro Evangelho, o Evangelho todo, a todo homem, em todo lugar, exigindo arrependimento e fé. Quando a igreja começa a usar de estratégias para ludibriar o homem, para agradar esse homem, que é pecador, miserável, ele acaba trazendo o bode para dentro do aprisco, né? Ele traz o joio para dentro da plantação de trigo. Não precisa nem Satanás plantar o joio. A própria igreja acaba trazendo, porque ela oferece um produto que não é o evangelho verdadeiro, quando apresenta aí um evangelho motivacional, um evangelho de promessas e de prosperidade, e não o verdadeiro evangelho que confronta, que exige mudança, que exige santidade, que exige obediência a Deus, né? E que não garante benefícios terrenos, mas sim garante benefícios simplesmente eternos e celestiais. Então essa era a estratégia que Paulo também apresenta aí, tá bom? Mas vamos caminhar aqui um pouquinho. Enquanto nós estamos andando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma coisa a mais. A Mayra também pôs uma boa noite aí, a Marta também. A Marta Santos, Deus abençoe vocês. Se tiver alguma pergunta, irmãos, é só digitar aqui no chat e a gente vai trabalhando juntos aí, tá bom? Então vamos lá. Verdades, nesses primeiros 17 versículos aqui, que nós já mencionamos semana passada, que é o currículo de Paulo, só essa fase aqui, só essa parte tem algumas verdades sobre o estudo da pessoa de Jesus Cristo maravilhoso, né? Eu gostaria de pelo menos pontuar com os irmãos. Então, verdades sobre a pessoa de Jesus, sobre o próprio Cristo, apresentado aqui só na instrução da carta de Romanos. Quando Paulo escreve, o modo como ele escreve já revela
a sua cristologia, né? Aquilo que ele cria a respeito de Cristo. Ele já revela a sua crença na pessoa de Jesus. Então, quando ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo, ele já coloca Jesus Cristo como Senhor, né? O verso 4 ele ainda afirma assim: ele foi designado Filho de Deus com poder, e segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, dentro dessa apresentação, ele está já transparecendo aquilo que ele cria sobre Jesus. E ele coloca Jesus Cristo, então Jesus Cristo aqui, já Jesus como Messias, e ao mesmo tempo como ele sendo servo, Jesus como o Senhor. Então ele já aponta aqui que para ele Jesus é o Messias e é aquele que tem autoridade sobre a sua vida. Depois, no verso 2, ele vai tratar que esse Jesus veio segundo as promessas do Antigo Testamento, mais uma vez reforçando que Jesus é o Messias, e ele utiliza aí o título como Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus, quando nós vamos estudar, refere-se à própria divindade de Jesus. Muitas vezes as pessoas usam o título Filho de Deus para colocar Jesus como se fosse um ser inferior ao Pai, né? Então você tem Deus e o Filho de Deus. Não, é só um título que aponta para a divindade de Jesus e a submissão no realizar da obra redentiva. O Pai determina, Jesus realiza, o Espírito Santo aplica. Então é simplesmente uma função dentro dessa ação orgânica para a salvação, onde Jesus se coloca submisso ao Pai no realizar da obra redentiva que os três, sendo Deus, né, o Deus Trino, determinou na eternidade. Tá certo? Então ele acaba, quando fala que Jesus aplica o título Filho de Deus, Paulo está reforçando aqui a sua crença no fato de que Jesus Cristo é divino, ele é o próprio Deus, né, que está aqui exercendo a sua função dentro desse plano de salvação. Aí o verso 2 diz que Jesus Cristo revelado no Antigo Testamento pelos profetas, então aponta Jesus Cristo como o Messias prometido, o Salvador, o ungido, o profeta, o rei, né, o sacerdote que viria como fora prometido no Antigo Testamento. O verso 3 ainda ele vai dizer, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, aponta para a encarnação de Cristo, que já era fundamental naquela época, porque já havia resquícios e depois acabou sendo fundamentada. João deixa claro isso, né? A carta de João deixa claro que algumas pessoas ensinavam que Jesus não havia vindo em carne e que esse ensino deveria ser confrontado, porque já a partir do pressuposto que Deus não poderia, o Deus eterno, supremo, grandioso, não poderia ficar limitado a um corpo humano, uma matéria, né? Mas isso era descabido, porque se Jesus de fato não se encarnou, então ele não sofreu na cruz, ele não derramou o seu sangue, e se ele não derramou o seu sangue, ele também não morreu e ele também não ressuscitou, e consequentemente foi tudo uma enganação. Então, defender a encarnação de Cristo é essencial para a manutenção da crença do cristianismo. Jesus se encarnou como os profetas haviam dito que ia acontecer. Ele é o Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, e que sofreu em nosso lugar para nos socorrer e para pagar a dívida que somente alguém santo poderia fazer em nosso favor. Então, ele diz que, segundo a carne, veio da descendência de Davi, mostrando que Jesus tinha também o cumprimento desse ministério como rei, né? Um ministério real. E aí, então, essa expressão de que ele, como segundo a carne, aponta para a encarnação e que veio da descendência de Davi, que veio, então, da tribo de Judá, como era prometido, a vinda do Rei Eterno. Então, veja, são expressões aqui no início de Romanos, onde transparece a crença do apóstolo Paulo
numa cristologia fantástica, perfeita, detalhada, né, em praticamente todos os aspectos sobre a pessoa de Jesus Cristo. No verso 5, ele vai falar então que através do Senhor Jesus, nós recebemos aí a graça e ele recebeu aí, de certa forma, o apostolado, o chamado, né? Então ele apresenta Jesus Cristo, o homem como descendente de Davi, o ofício real, né? O tribo de Judá, no verso 3, veio da descendência de Davi. Ainda no verso 4, você vê que Jesus Cristo santo, sem pecado, quando ele diz, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o Espírito de santidade aponta para o fato de que ele não tinha pecado, pelo fato da sua santidade. Ressuscitado aponta para a sua ressurreição, aquele que venceu a morte, que cumpriu, que consumou a obra, né? Está consumado, Jesus disse antes de entregar o seu Espírito, segundo o registro dos evangelhos. Então, nessa sessão aí, nós vemos, através dessa escrita do apóstolo Paulo, um resumo essencial sobre a crença na pessoa de Jesus Cristo, em todas as facetas, ou as principais facetas, relacionadas ao estudo da pessoa de Jesus, que um verdadeiro crente precisa confessar a respeito de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o ungido prometido pelo Antigo Testamento, que se encarnou, cumprindo as profecias, se tornou homem, se humilhou, vindo da descendência de Davi como o rei prometido da tribo de Israel, o leão, né, da tribo de Israel, santo, sem pecado, que morreu e ressuscitou dos mortos para, pela sua graça, nos conceder a salvação. Então, desse modo aí, então, Paulo apresenta, de um modo bem resumido, mas bastante com riqueza, né, a sua crença na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos aí, tem mais alguns pontos ainda. Vamos lá, 8º, Jesus Cristo, Senhor da igreja, que dota e chama os seus. Do verso 5 em diante, ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé em todos os gentios. Então, Paulo reconhece que o seu apostolado, e aqui lembrando que o termo apostolado, como já Romanos é uma das cartas mais velhas de Paulo, né? Paulo já tinha exercido seu ministério durante anos ali na Ásia Menor, Macedônia e tudo mais, e quando escreve Romanos, então ele já era reconhecido como apóstolo, no sentido daquele que foi chamado especificamente pelo Senhor Jesus para trazer aí a revelação que ele mesmo recebeu do próprio Cristo, mas também apóstolo no sentido do termo do dom de apóstolo, que é do missionário, do enviado, né? Que era o objetivo de Paulo aqui. Eu sou aquele que foi dotado por Deus para ser enviado também. Então ele mostra que Deus, o próprio Senhor Jesus, que o dotou, que o chamou, que o capacitou, e aí coloca Jesus como o Senhor da igreja, né? E depois, no verso 9, você vai ver, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ele entende que o evangelho do seu Filho, o ensinamento do seu Filho, Jesus, o poder do evangelho, é quem justifica o pecador. E ele conclui lá no verso 16 que o evangelho do Filho, o evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, nós sabemos que é o próprio Cristo. Logo, Cristo é o poder de Deus e com o objetivo definido e supremo, né? A salvação de todo o que nele crê. Então, essa primeira parte aí, então, ele trata dessa questão da cristologia, das crenças sobre Jesus,
que são crenças que devem ser fundamentais para aqueles que se dizem cristãos, né? Então, se você encontra alguém que não reconhece Jesus como Senhor, ou alguém que não reconhece Jesus como o próprio Deus encarnado, ou que não venceu a morte ou não ressuscitou e que tem toda a autoridade para nos capacitar, então você já vai ver uma falha nessa pessoa em relação à fé cristã. Paulo aqui deixa de uma maneira minuciosa claramente aos romanos toda a sua postura quanto à crença na pessoa de Jesus Cristo e deixa transparecer de uma maneira clara tudo aquilo que ele crê a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ok? Que deve ser a mesma crença sua, tá bom? O Evangelho, então, tem por objetivo dar entendimento sobre a nossa situação espiritual. Se Jesus é o poder de Deus para a salvação, então significa que a nossa situação espiritual é de condenação. O Evangelho tem por objetivo mostrar que a redenção é pela graça através da obra de Jesus Cristo, aplicada mediante a fé, que não vem de nós, segundo Efésios nos diz, mas vem do próprio Deus, nos eleitos que o próprio Deus estabeleceu para a sua própria glória e para manter a sua soberania. Então, é dessa forma que Paulo, então, prepara para, a partir do verso 18, começar a apresentar a realidade dos homens. Paulo, então, se coloca como servo de Deus, servo de Cristo, chamado por Cristo, Cristo como seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, e, ao mesmo tempo, ele como instrumento para pregar essas verdades a respeito de Cristo aos homens que, infelizmente, estão perdidos. Vamos caminhar, então, mais um pouco aí. Sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentio, essa é a ideia geral que é apresentada, então Paulo começa a expressar aqui o porquê da necessidade da obra missionária. Por que ele tinha que ir para a Espanha? Por que ele já tinha 30 anos pregado o Evangelho? Por que ele ainda tinha que pregar mais? Por que ele tinha que... Não podia se aposentar da obra missionária, mas tinha que inventar um projeto novo enquanto Deus lhe desse vida? Porque a necessidade do homem natural de ouvir o Evangelho é imensa, porque é o único modo para a salvação deles é ouvir o Evangelho. As pessoas não serão salvas ao observar a revelação geral. E aí ele vai tratar que a revelação geral, mesmo que claramente mostre que existe um Deus, porque não é possível que tudo isso que nós vemos aí da criação aconteceu por um acaso, né? A pessoa tem que fazer um esforço muito grande e uma desconstrução muito grande para tentar crer que tudo isso que nós observamos, organizado e providencial, em manutenção e tudo mais, veio da desordem, né? Veio do caos. Então ele fala, olha, a revelação geral aponta a existência de um Deus, mas os homens resolveram desprezar esse Deus. E essa revelação geral, que claramente mostra a existência de um Deus, ela tem como caráter condenar aqueles que não reconhecem Deus, aqueles que desprezam a existência de um Deus. Agora, a revelação especial, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de um modo geral, esse sim tem o poder para salvação. E é por isso que deve ser pregado e deve ser anunciado, né? Para todo mundo. Inclusive, na visão de Paulo, agora para o lado aí do oeste, né? Ou seja, para o lado da Espanha. Tá certo? Então vamos lá, irmãos. Paulo, primeiramente, aqui quebra alguns paradigmas referentes à salvação dos povos. Ele mostra que está todo mundo condenado. E depois, então, ele apresenta a realidade do homem natural e responde questões chaves sobre a condição do homem, focando responder sobre a realidade do mal. Por que existem homens tão maus? Por que os homens realizam práticas más? Né? Inclusive, nós compartilhamos aí no Facebook e a pergunta de chamada é: por que existem homens maus? Paulo vai explicar aqui no capítulo 1 por quê.
Por que que existem situações de tragédia, catástrofes, cataclisma na criação, na natureza? O livro de Romanos vai explicar isso também. Toda a criação, lá no capítulo 8, ele vai dizer, toda a criação sofre por conta do pecado do homem, ok? Então, é essa a situação. Paulo vai começar a apresentar aqui e quebrar uma crença, inclusive antropológica dos nossos dias, de que o homem natural, ele é bom, né? E que as culturas, dentro da sociologia e da antropologia, que as culturas chamadas puras, culturas que ainda não foram influenciadas pela civilização ocidental, ou pelo homem, colocar entre aspas aqui, o homem branco, né, o homem civilizado, né, usando aí uma terminologia talvez mais antiga, essas culturas são puras. Essas culturas não precisam da nossa cosmovisão, não precisam de receber nenhuma influência nossa, né? Então, aquela tribuzinha lá que está lá no meio do Amazonas, que ainda não teve nenhum contato com o mundo exterior, como eles falam, é aquela cultura, uma cultura pura. A religiosidade deles é pura. E Paulo vai já chegar no meio da canela, né? Quebrando, não é. Eles são indesculpáveis, porque eles não reconhecem a existência do Senhor Todo-Poderoso. Mesmo olhando para a natureza, ao invés de adorar o Deus único e verdadeiro, eles estão adorando a criação. Eles adoram as aves, os quadrúpedes, os répteis, né? Criam, se tornam sábios em si mesmos e criam as suas crenças, criam as suas religiões e desprezam a Deus. E por isso você vai estudar essas civilizações, você vai ver que elas têm os mesmos problemas de qualquer uma. As práticas de homossexualidade vai estar presente nessas culturas, não como algo puro, mas como algo que demonstra a depravação desses homens que mudaram o contato natural, procurando o contato de homem com homem, mulher com mulher, como é descrito aqui. Esses homens eles vão estar agindo com inveja, com mentira, em adultério, não porque eles são puros culturalmente, mas porque isso é uma inclinação do próprio pecado dentro da realidade espiritual do homem, descendente de Adão. Paulo vai falar lá no capítulo 5 que o pecado entrou pela via de um homem, Adão. E a única solução é através do segundo Adão, que é Cristo, que veio pagar por esse pecado. Então, não existe na visão bíblica essa questão de uma cultura pura, de pessoas, ou grupos de pessoas, ou etnias que são puras, que estão isentas de pecado, né? E você vai para essas comunidades, quando você estuda elas na perspectiva tanto antropológica, sociológica, na fenomenologia das religiões que eles têm, porque o ser humano ele é um ser religioso, né? Então não existe nenhuma civilização arreligiosa, todos eles desenvolveram uma religião, todos eles têm lá a figura do xamã, de um pajé, ou de um líder, de um guru espiritual. Então, tudo mudando a glória de Deus e apontando para a condenação e de que de fato são indesculpáveis porque desprezaram a Deus e mudaram a glória de Deus, adorando a criatura ao invés do Criador. Então Paulo começa a dizer, na sua crença, que Jesus é a única fonte de salvação. Jesus é o poder, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder da salvação de todos os homens. Porque os homens estão perdidos em si mesmos. Se tornaram loucos quando se inculcam por sábios, quando desprezam, né, a revelação geral de Deus e ao invés de buscar o conhecimento desse Deus, acabam transformando e mudando tudo segundo a inclinação do próprio coração. Então vejamos aí o que Paulo fala sobre quebrando aí alguns paradigmas referentes à salvação dos povos, sobre a condição do homem, sobre a realidade do mal nas civilizações e as dificuldades aí em relação até mesmo à criação. Então vamos lá.
O objetivo aqui de Paulo, entre os versos 18 até o verso 32, é mostrar de modo claro a indesculpabilidade dos homens diante de Deus. Não existe um só homem que seja encontrado justo, ou seja, desculpável, né? Ai, coitadinho, ele nunca ouviu o evangelho, por isso então ele não pode ser condenado. Não. Mesmo que nenhuma geração de uma determinada grupo receba o evangelho, mesmo assim eles serão culpados diante de Deus, porque a revelação geral, que é a revelação que Deus traz através da obra da criação, é suficiente para conduzir o homem à condenação. Quando o homem olha para essa criação e não reconhece Deus, e despreza Deus e começa a adorar outras coisas, isso já caracteriza ele como alguém indesculpável diante de Deus. Vejamos aí o verso 18. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele vai dizer que Deus usa toda a criação que ele mesmo fez e manifesta a sua ira através da criação, esses cataclismas, essas tempestades, essas manifestações relacionadas com a criação, para trazer justiça sobre o homem, para demonstrar a sua ira, né? E ele vem e revela dos céus com toda a impiedade e perversão, contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então, algumas situações de tragédias, muitas vezes, é apresentado dentro dessa realidade de um Deus soberano que criou todas as coisas e providencia a manutenção, inclusive da própria criação, mas que permite essa aparente desordem da natureza para punir o homem, para manifestar sua ira contra esse homem que não o reconhece. Veja o que continua aqui no verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Paulo diz, olha, Deus se revelou ao homem, Deus quis se manifestar ao homem, e Deus faz isso através da obra da criação. E esses homens, mesmo vendo a manifestação da ira, do poder, da grandeza de Deus na obra da criação, rejeitaram o Senhor. E aí no verso 20 ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, veja a expressão que ele usa aqui, né? Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, dentro do estudo da prolegômena, né, teológica, nós tratamos dos modos da revelação de Deus e vimos que Deus se revela de um modo geral, através da obra da criação, da criação do próprio homem, e ele se revela de modo especial, através do registro da sua vontade por meio da sua palavra. A revelação, então, geral, segundo Paulo, desde o princípio do mundo, conduz claramente as pessoas a entender que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de tudo e de todos. Essa é a situação que nos é apresentada. E aí no final do verso 20 nos é dito, tais homens são, por isso o quê? Por olhar para a revelação geral e não reconhecer que existe um Deus poderoso, supremo e soberano, por desprezar o que Deus se manifestou a eles, são indesculpáveis. Esses homens, então, são indesculpáveis. E esse é o objetivo, então, de Paulo. Mostrar que o homem natural, ele, independente do contexto que ele nasceu, da civilização, do lugar, do tempo, do espaço que ele está, ele, quando olha para a obra da criação e não reconhece a existência de um Deus com todo o poder, um Deus onipotente, que inclusive se manifesta pela obra da criação e manifesta a sua ira do céu, né, com as manifestações da natureza, e não adora esse Deus e não reconhece esse Deus, esse homem, portanto, se torna
indesculpável, ok? Vamos parar aqui um pouquinho, que o Cezinha me parece aí, pôs aí uma contribuição. Pastor, se não me engano, esse pensamento de que o homem era essencialmente bom foi divulgado pelo pensador francês Jean-Jacques Rousseau. Eu também não sei, não vou lembrar também. Mas a ideia é que essa ideia de que as culturas são puras, né, é uma ideia extremamente viva dentro de várias escolas aí da antropologia e da sociologia. E que, inclusive, está inserida dentro da nossa política, pelo menos há algum tempo atrás, ainda está, né? Mas de um modo mais forte, algum tempo atrás, dentro das nossas políticas relacionadas aos povos indígenas. Né? Os antropólogos, sociólogos relacionados aí em especial aos órgãos competentes que tratavam da ação do governo federal para com os povos indígenas, eles tentavam blindar, né, todas as comunidades indígenas debaixo da fala de que essas culturas são puras, essas culturas não precisam de receber nenhuma influência da cosmovisão que nós recebemos. Então, que eles não têm pecado, que eles não têm conhecimento da religiosidade cristã, ou até mesmo dessa questão do bem e do mal, e que, portanto, eles devem ser privados de toda a influência, em especial dos religiosos, né, os missionários em especial. Tal. E aí a gente tinha muita dificuldade quanto ao cumprimento da ordem do próprio Senhor Jesus de proclamar o Evangelho para esses povos indígenas. Só que eles defendem, então, essa cultura pura, mas o adultério está presente, o infanticídio está presente, o suicídio está presente, o roubo, a mentira, a promiscuidade, o abuso das crianças, tudo isso está inserido nas culturas, porque são pecadores, é assim que a palavra de Deus apresenta, e que precisam da luz do Evangelho, porque o Evangelho é acultural, ele entra em toda e qualquer cultura e ele transforma toda e qualquer cultura, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, tanto do gentil, tanto do indígena, tanto de qualquer outra etnia que a gente possa imaginar, tá certo? Independente aí se foi Rousseau que definiu isso, essa é uma situação que está ainda muito presente e que tem sido, inclusive, empecilho aí para o avanço da obra missionária em muitos lugares, justamente porque a visão antropológica e sociológica é que as culturas que ainda não receberam a cosmovisão cristã são culturas puras. Isso não é verdade, as escrituras condenam isso e o estudo sociológico e antropológico mostra, porque todas as práticas abomináveis, até para um contexto de senso comum da humanidade, são vistas dentro dessas civilizações, tá certo? Mas vamos caminhar lá. Então, Paulo quer mostrar aqui, irmãos, a indesculpabilidade dos homens diante de Deus. Paulo, baseado na revelação geral, que é a revelação de Deus por meio das coisas que foram criadas, afirma que Deus está irado com os homens. Então ele começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele vai apresentar aqui alguns motivos porque a ira de Deus se manifesta contra os homens. Se Deus resolvesse condenar todos os homens, Deus seria extremamente justo, né? Isso é importante entender porque algumas pessoas julgam Deus falando: mas que Deus é esse que manda alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Todo mundo, por conta do pecado de Adão e da nossa própria corrupção, uma vez que herdamos isso de Adão, nós nascemos em pecado, já nascemos condenados. A ideia é que nós já nascemos no inferno. A diferença é que Deus retira alguns para manifestar a sua graça, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade. Mas aqueles que permanecem na condenação, permanecem de modo justo, porque já nascem assim, já nascem debaixo dessa condenação e as próprias atitudes dessas pessoas acabam apontando para a realidade de que eles são indesculpáveis. Mas vamos lá, quais seriam os motivos por que Deus estaria aí irado, né?
se você olhar ainda no verso 18, ele vai dizer, contra toda impiedade, perversão. Né? E na sequência aí, o verso 21 vai dizer, porquanto, tendo conhecimento de Deus, a revelação geral aponta que existe um Deus, e todo ser humano tem esse senso de Deus, né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí, se inculcando por sábios, tornaram-se loucos, mudando a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, adoram imagens humanas, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então vamos lá. O primeiro motivo da ira de Deus contra o homem geral é que Deus se manifestou pela revelação geral de um modo claro e o homem rejeitou a revelação. Ele não aceitou. Mesmo tendo conhecimento que existe Deus, ele quis adorar outra coisa. Ele adora a própria imagem, ele adora outros homens, ele adora outros objetos ou outras obras criadas, aves, quadrúpedes, répteis, eles adoram os animais, eles adoram o cosmo, eles adoram o céu e rejeita o verdadeiro Deus. Então a ira do Senhor se manifesta do céu contra os homens, primeiro por conta dessa rejeição, né? Os homens, através de um exercício de raciocínio, se tornaram nulos e desprezam esse senso de Deus, né? Os sensus divinitatis, né, que Calvino trata, em seus corações. Então, além da rejeição, há um desprezo, porque eles têm, é possível ter uma noção da existência de um ser divino. Ele tem esse senso já gravado, né? Esse senso de Deus. E eles desprezam isso. Como diz aqui Paulo, num exercício racional, de raciocínio, eles se tornam nulos em reconhecer a existência de um Deus. Ok? O Cezinha aí está nos auxiliando ainda, diz assim, pode-se dizer que em Atos 14, 17, deixa claro que mesmo aqueles que não dispõem da Bíblia têm conhecimento suficiente de Deus a ponto de serem desculpáveis. Paulo vai defender essa tese aqui, né? No primeiro capítulo aqui de Romanos, que o simples fato de olhar para a criação já aponta a existência clara de Deus e que o homem é indesculpável, porque ao invés de buscar adorar esse Deus, eles foram adorar a criação, né? Ao invés do Criador. O texto que Cezinha está citando aí é Atos 14, 17, dentro da explicação de Paulo, quando os homens tentaram adorá-lo, né? Chamando ele de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, por ele ter curado um homem. E aí ele diz assim, verso 17, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifício. É a mesma ideia que Paulo vai usar aqui em Romanos. Ou seja, toda a revelação geral de Deus, da criação, as benesses, a graça comum, o mandar o período das chuvas, gerar alimento, produzir alimento, é bondade de Deus. Já deveria conduzir os homens a reconhecer a existência de um Deus soberano, eterno e poderoso. Os homens, ao invés de agradecer a Deus, darem graças a Deus, é isso que Paulo fala, vão dar graças às outras criaturas. Então, adoram a chuva, adoram o sol, adoram o céu, adoram a árvore, adoram o rio, adoram os animais, desprezam o verdadeiro Deus e começam a adorar as demais obras da criação. Terceiro motivo aí que Paulo apresenta porque o homem é indesculpável, e por isso que a ira de Deus se revela do céu contra os homens,
é que eles não glorificam a Deus, antes eles adoram a criatura. Então nós temos uma afronta, né? Você faz as coisas, né? Imagina, você faz determinada situação e alguém vem e dá o crédito para outro. Ah, peraí, mas quem fez fui eu. Não, mas eu quero agradecer o outro, que não tem nada a ver, que não fez absolutamente nada. Isso é uma afronta, né? Nem você aceita um negócio desse, ainda mais Deus, o Criador de todas as coisas. Imagine você realizar determinada função lá no seu trabalho, você resolve um problema lá, cria a solução, gera benefício para toda a empresa, e aí depois um cara da outra seção que não tem nada a ver recebe um aumento, né? Aí você fala, peraí, eu que resolvi o problema, eu que fiz, eu que criei, eu que solucionei. E agora o outro é que recebe a honra, o outro é que é exaltado, o outro que recebe a promoção e o aumento de salário? Peraí. Quer dizer, nós não aceitamos esse tipo de afronta, de não receber o reconhecimento e a honra que nos é devido. Agora, imagine o Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Quando o homem assim o despreza, isso é uma afronta, é uma impiedade, uma perversão total. E por isso, então, Deus está irado com esse homem e revela a sua ira através de situações da natureza, né? Para ver se esse homem se desperta. É lógico que a revelação geral não tem caráter salvífico, apenas de aplicação de caráter condenatório, de provar a existência de um Deus e os homens não reconhecendo esse Deus, portanto, se colocando na categoria de indesculpáveis. Caminhando ainda um pouquinho, quando você vê os estudos, né, do reverendo Augusto Nicodemos sobre Romanos, ele trabalha os versículos aqui com uma divisão um pouquinho diferente, né, dessa nossa aqui. Nós colocamos a indesculpabilidade por conta da rejeição, o desprezo e a afronta, gerando aí impiedade, perversão, idolatria e imoralidade, que é isso que causou. Você colocar tudo num pacote só, você vai ver que essa rejeição, esse desprezo e afronta, ele gera algumas coisas. Primeiro, a idolatria, vai adorar outros seres. Depois, a imoralidade, né? A questão dos pecados sexuais. Da desobediência, da promiscuidade, né? A imundicícia, né? Então, são consequências. Mas o reverendo Augusto, quando trata aqui de Romanos, ele faz uma seguinte divisão, e eu compartilho aqui com vocês. Primeiro, no verso 18, ele trata da revelação geral, que, como já disse também, não tem caráter salvífico, mas, por outro lado, tem caráter condenatório. Dessa revelação, por meio da criação, nós vemos que Deus está irado pela alienação e práticas consequentes na vida do homem. Apresenta um Deus eterno, essa revelação, poderoso, cuja divindade é separada da criação e pode ser percebida claramente, segundo o verso 20. Porém, foi alvo da rejeição do homem. Na segunda divisão, ele trata do termo da rejeição, do verso 21 a 23, onde ele diz que o texto mostra que houve uma rejeição por parte dos homens que não glorificaram, não deram graças a Deus. Então, como nós já vimos, os homens anularam essa noção inata sobre Deus, esses sensus divinitatis, esse senso de Deus. Os homens, num exercício de raciocínio, anulam isso e então procuram adorar a outra coisa ou adorar a si mesmo, né? O próprio ateísmo é um processo de desconstrução. É provar para si mesmo que não existe um Deus que criou tudo isso. Tá certo? Através, então, da insensatez, da arrogância e idolatria, que é a mentira, os homens caíram aí numa separação ainda maior de Deus. E num processo, então, sequencial, mente, coração e ações, os homens se apartaram de Deus. Então, o reverendo Augusto Nicodemos chama essa atenção aqui, que é bastante interessante, a partir do verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, então esse conhecimento, né, não glorificaram como Deus, nem deram glória, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, essa ideia da mente, né, em primeiro lugar que você despreza a Deus é no seu pensamento, na sua mente, no raciocínio.
obscurecendo-lhe o coração. E aqui, coração, no verso ainda 21, mostrando esse local que é o centro dos sentimentos, das emoções do homem. E, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, e caindo, portanto, nas práticas da idolatria, da imundícia, da promiscuidade, da desobediência e por aí vai. Então, o reverendo Augusto Nicodemo faz uma sequência interessante, onde ele mostra que há um processo de desconstrução para rejeitar o Deus revelado na revelação geral. Um processo na mente para se tornar Deus nulo, gerando um coração insensato, um coração que está também nulo, insensível a essa revelação desse Deus poderoso, que culmina em ações que também desprezam esse senso de Deus e assim conduz o homem para mais longe do Senhor. E na terceira parte da divisão aqui proposta pelo reverendo Augusto Nicodemo, aí você tem a retribuição. Então você tem o período da revelação, Deus se revela claramente como Deus soberano poderoso. A rejeição dos homens num processo de raciocínio, coração e ação, e aí temos a retribuição de Deus, que seria o quê? Deus entregar os homens à sua própria paixão. O verso 24 vai dizer assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou às suas paixões infames, e aí ele dá características, né, da promiscuidade, das práticas sexuais não naturais, né? Não vou colocar aqui nem ilícitas ou pecaminosas, mas relações íntimas contrárias à natureza. E aí, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então veja que Paulo constrói que na rejeição, o homem, pelo exercício mental, por uma definição no centro das suas emoções, gera uma prática de desprezo a Deus. E aí Deus, então, os entrega à sua imundícia, às suas ações, aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Então Deus entrega o homem, né, o termo é esse, entregou tais homens às suas ações imundas, aos seus sentimentos imundos e à sua disposição mental reprovável. Então essa sequência é muito interessante, por isso que eu compartilhei aqui com você. Então Deus entregou a imundícia, as suas práticas, os entregou às paixões, aos sentimentos, às emoções infames e a uma disposição mental reprovável. E é por isso que você encontra, então, toda a prática de absurdo nesse mundo. Por que existem homens maus? Por que praticam coisas inconvenientes? Por que o mundo está cheio de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, de homicídio, contenda, dolo, malignidade? Porque nós temos difamação, calúnia, insolência, soberba, presunção? Por que nós temos os males? Por que as pessoas são desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia? Por quê? Porque essas pessoas desprezaram Deus, rejeitaram a Deus. Essas pessoas, num processo mental, emocional, sentimental e de ação, fazem tudo contra a Deus, e Deus então simplesmente os deixa, os entrega. É isso que vocês querem? Eu estou revelando para vocês, eu estou me revelando, eu estou me manifestando a vocês,
e vocês me desprezaram, vocês me rejeitaram, vocês mudaram minha glória, vocês desprezaram minha verdade e desejam fazer tudo o contrário. Então, tudo bem, eu estou deixando-os, entregando, né? Ele repete essa expressão, né? O verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. E o verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aí você tem uma listinha de práticas terríveis que faz desse mundo um mundo terrível, que faz dessa realidade que estamos vivendo um negócio extremamente perigoso. Porque as pessoas que não temem a Deus, que não reconhecem a existência de Deus, que não amam a Deus, que não seguem a sua palavra, vão estar sendo inclinadas, cujo pensamento, sentimento e ações inclinados segundo os seus próprios pecados, as suas próprias inclinações. E aí, meu amigo, está tudo perdido, né? Então, aqui está a resposta para o mal no mundo. O homem rejeitou, desprezou, afrontou o Deus Criador. E esse, por sua vez, então deixa o homem seguir o seu caminho. E quando Deus, então, retira a sua mão, tira a ação de condução na vida desse homem, esse homem, então, fica inclinado para todas as suas características pecaminosas, né? A sua inclinação para o mal. E aí as coisas terríveis acontecem. E Deus, aí você pergunta, então por que Deus permite isso? Permite porque o próprio homem quis isso, o próprio homem desprezou Deus, né? E Deus determinou um dia para julgar, então Deus não está fazendo vistas grossas, um dia ele vai cobrar isso. Mas até esse dia que ele determinou, então essas coisas terríveis vão acontecer e nós vamos ver aí homens fazendo coisas absurdas com outros homens e toda essa sorte de maldade nesse mundo. E vemos que isso, inclusive, faz parte do castigo de Deus, né? Da ira de Deus sobre o homem. Então vemos que o castigo de Deus foi deixar o homem seguir o seu próprio curso, deixar o homem seguir a sua própria inclinação. E isso, obviamente, faz desse homem alguém indesculpável. Isso conduz esse homem para condenação. Tá certo? Então, é dessa maneira que Paulo apresenta essa realidade aqui. Agora, só para fazer um parênteses aqui, sabe o que é pior dessa história toda? É que aqui em Romanos, dentro dessa sequência que Paulo está fazendo, ele mostra que esse homem do mundo, esse homem natural, age de uma maneira malvada, terrível, porque Deus deixou ele seguir o seu próprio coração, os seus próprios pensamentos, as suas próprias ações. Só que o duro disso tudo é que nos últimos tempos, dá uma olhadinha comigo lá em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou pedir para você fazer assim, ó, como eu, ó. Fica aberto aqui em Romanos e abra lá em 2 Timóteo 3, tá bom? Então tá aí para que você compare aqui comigo Romanos e Timóteo. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, está dito assim, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele está falando aqui para Timóteo dentro de um contexto de igreja. Se você observar aí, o verso 5, 2 Timóteo 3,5, ele diz assim, ó, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que têm forma de piedade, se aparentam piedosos. Só que Deus também os entregou. Pessoas que estão dentro da igreja, e que estão dentro da igreja não para adorar a Jesus, não para ser fiel à sua palavra, não para glorificar o Senhor, são entregues a si mesmo e trazem para dentro da igreja práticas que nós vemos lá no mundo.
Veja aí, então, o que diz 2 Timóteo. Sabe, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos de porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, não busca afeição, né? Natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, o pior de tudo isso, irmãos, é que nos últimos tempos, quanto mais perto do final, você vai ver essa listinha desses homens que são entregues a si mesmos, presente também dentro da igreja. Volta aqui para Romanos. Você vai ver que muitos da listinha de Timóteo vai estar aqui na listinha de Romanos. Romanos falando do homem natural e lá falando dos homens que têm forma de piedade, mas a ação é contrária. Parece crente, mas não é. Então, olha que dificuldade, né? E isso se dá pelo fato de que desprezaram a Deus. Estão ali por outros motivos, senão adorar o verdadeiro Deus. E por isso Deus também os entregou às suas paixões, à sua disposição mental, às suas práticas, e eles fazem tudo aquilo dentro da igreja, infelizmente. Vamos lá que a Madalena pôs uma perguntinha aqui, deixa eu ler aqui. Esses a quem Deus entregou as paixões e pecados, exemplo, sexualismo e tal, poderá voltar ao normal se ele fizer o caminho de volta, honrando a Deus, reconhecendo Deus como Criador? Madalena, não. Do jeito que você escreveu aí, a resposta é não. Porque o homem, ele está condenado, ele não consegue por si só voltar. Ele não faz o caminho de volta. Então, do jeito que você escreveu, a resposta é não. Agora, na sequência de Romanos, o que Paulo vai fazer? Presta atenção que eu vou falar. Paulo diz, olha, a realidade então do homem natural é essa. E é por isso que ele está condenado, é indesculpável, não tem jeito para ele. Só que aí Jesus nos justifica de modo gratuito. Jesus paga o preço na cruz. E ele nos alcança. Deus opera em nós. Deus não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus manifestar a sua misericórdia. E aí Deus resgata aqueles que Deus... E esses que Deus resgatou. Aí Deus limpa, purifica, muda a vida, transforma. E aí então as coisas... usando aqui a sua terminologia, volta ao normal. Mas o homem em si, ele não tem como fazer isso. É essa construção que Paulo vai dizer. Então, e quem são esses que Deus entregou as suas próprias paixões? Todos nós. A diferença é que nós já fomos alcançados pela graça. Mas antes da graça do Senhor Jesus nos alcançar, eu, você, todos nós também estávamos seguindo o curso natural deste mundo, que era de desprezo, de rejeição de Deus, e que me conduzia para a idolatria, para a promiscuidade, para a desobediência, né? Para a falta de santidade. Ok? Mas Paulo vai dizer, essa é a realidade, mas tem solução. Qual que é a solução? O Evangelho, que aponta Jesus Cristo como aquele que nos justifica. A pregação do Evangelho para essa pessoa, para que ela possa, então, voltar os seus pensamentos para Deus, as suas emoções para Deus, as suas ações também para serem realizadas em Deus. E aí, então, há a solução para esse homem. E por isso que ele diz, olha, temos que pregar o Evangelho. Temos que investir na obra missionária. Como crentes em Cristo, devemos estar envolvidos com isso. Ok, Madá? Obrigado. Vamos lá, Valdívia. Boa noite. No versículo 21, fala, tendo conhecimento de Deus. Podemos dizer, então, que ninguém pode dizer que não conhece a Deus, mas que sim, o que conhece não mais glorifica conscientemente? De certa forma, sim, Valdívia. Qual que é o contexto aqui? Voltando aqui para Romanos. Que conhecimento é este de Deus? É o senso de Deus, esse senso de divindade. Nós nascemos com isso. Qualquer civilização que você for observar, mesmo que nunca ouviu falar de cristianismo ou de religiões monoteístas,
Pensa lá num grupo indígena isolado. Esse grupo, ele tem a religiosidade, né? Esse senso da existência de Deus. Ele vai adorar alguma coisa. Pode ser uma árvore, pode ser o sol, pode ser a lua, pode ser o rio, pode ser a jiboia. Mas ele tem um senso de que existe alguma coisa que comanda todo esse mundo espiritual e ele vai adorar. Isso é o chamado senso de Deus. E o capítulo 2, que nós vamos estudar, mas já podemos dar uma olhadinha agora, você vai observar aí que além desse senso de Deus, que é algo inato, a gente nasce com isso, nós temos a chamada semente da religião. Né? É o semen religiones. O que o sensus divinitatis e a semen religiones faz? O senso de Deus e a semente da religião faz. Isso é algo inato, já está gravado em nós. Veja aí o que diz o capítulo 2, o verso 15. Está falando do gentil, que não era judeu, que não tinha conhecimento da lei ou da revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, quem são esses? Os gentios, os que não são judeus, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes tanto a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E no dia em que Deus, por meio de Jesus, ou de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, o que Paulo vai dizer? Que todos os homens, eles têm o senso de Deus e têm a semente da religião gravada no coração. Por isso que quando você olha lá para uma civilizaçãozinha lá que nunca ouviu falar de Jesus e nunca ouviu falar de religião monoteísta, eles têm lá um sistema religioso. E eles têm também um sistema para adorar esse Deus, que pode ser qualquer objeto. Pode ser um homem, pode ser um objeto da criação, pode ser um animal, pode ser uma pedra, uma rocha, sabe-se lá o quê. E eles criaram, de certa forma, um estabelecimento de uma lei do que é certo e o que é errado, do que se pode fazer e do que não pode. É obviamente que essa lei está totalmente manchada pelos efeitos do pecado, mas ela tem. Então, em qualquer civilização, você vai ver sanções para aqueles que cometem determinada coisa que essa civilização caracteriza como algo contrário à lei do Deus deles. Né? Mesmo que seja absurdo para nós. Nasceu uma criança com lábio leporino. Isso é demônio. Mata. Enterra vivo. Porque o nosso Deus não faria alguma coisa assim. Algo com defeito. Então, se nasceu com defeito, por mais simples que seja, mata. Está dentro da cultura indígena, por exemplo. Só que, por que eles caem numa aberração dessa? Porque esse senso de Deus e essa semente da religião não foram ainda calibradas com o Evangelho, com a cosmovisão que Deus apresenta de senso, de lei, de certo e errado, que a revelação especial traz. Mas, mesmo que a prática religiosa deles seja manchada pelo pecado, deturpada, eles têm conhecimento da existência de um Deus. Adoram de modo errado. Buscam e adoram a criação ao invés da criatura. Mas o senso de Deus tem. Então, quando diz que eles têm conhecimento de Deus, eles têm esse senso, essa semente da religião, só que não adoram corretamente. Tá certo? O verso 21 que você diz é: tendo conhecimento de Deus, não glorificaram Deus e nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. Ao invés de fazer uma conclusão lógica, né, da grandeza de um Deus que não pode ser nem o rio, nem a árvore, nem a pedra, nem a jiboia, porque há uma manifestação lógica nesse negócio. O rio. Não chove, o rio seca. Então, peraí. Então, a chuva é maior que o rio. Então, vão adorar a chuva. Mas aí vem o sol e seca tudo. E vem a estiagem. Então, vão adorar o sol. Mas vem a nuvem e cobre... Então, esse ciclo, o homem teria condição de chegar e falar: gente, não é nada disso.
tem que ter alguma coisa além. Tem que ser um Deus além. E Paulo mostra isso dentro da filosofia grega, da mitologia, inclusive grega, né, das crenças religiosas gregas, que eles, inclusive, chegam lá e começam a adorar a um Deus desconhecido. Eles começam, o Deus dá isso, Deus daquilo outro, a mitologia leva aí, mas gente, tem que ter alguma coisa a mais desse negócio que a gente não sabe. Tá, vão adorar para não ter problema, adoram ao Deus desconhecido, que foi ali o elo, né, o ponto lá, o que Paulo usa para pregar o verdadeiro Deus. Então, todas as civilizações, elas têm esse senso, né? Existe uma defesa teológica sobre que é chamado fator Melquisedeque, né? Que é uma tese que diz que em cada geração, mesmo deturpada pelo pecado, mesmo manchada pelo efeito do pecado na mente humana, existe algum ponto que liga determinada civilização, determinado povo ao verdadeiro Deus, que é esse fator Melquisedeque, é um fator que é estudado em missiologia, principalmente quando se vai pregar o evangelho para civilizações que desconhecem completamente o evangelho, quando você vai apresentar, para você identificar na própria cultura algum elemento que é o viés para apresentar o verdadeiro Deus. Como Paulo faz lá em Atenas. Eu vi aí que vocês estão adorando a um Deus desconhecido. É desse Deus que eu vim falar para vocês. Então, todos os homens, todas as civilizações têm esse senso de Deus. Ok? Vamos caminhar aí. Considerações, então, finais do capítulo 1. Os povos que não ouviram sobre o Evangelho são condenados de modo justo. Pastor, todas as gerações que nunca ouviram falar de Jesus, elas podem ser condenadas? Podem, porque Deus se revelou claramente na obra da criação e eles desprezaram isso, rejeitaram isso e fizeram segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria mente, segundo suas intenções e suas ações. Então, mesmo que seja tão somente pela revelação geral, todos os homens são depravados e condenados por seus próprios atos. Segunda coisa, consideração final do capítulo 1. O mal e as práticas pecaminosas que destroem a dignidade humana nascem no próprio homem, é fruto da sua rejeição, do seu desprezo e da sua afronta a Deus. A idolatria, a promiscuidade, a desobediência, a falta de dignidade para com o próximo, tudo isso nasce do próprio homem, é uma consequência natural do seu pecado, da sua realidade de ser conhecedor do bem e do mal e dos efeitos, né, que o pecado trouxe sobre o raciocínio e a mente humana. Terceira consideração, a revelação especial, que é o Evangelho, lembre, revelação geral, criação, revelação especial, palavra de Deus. Então a revelação especial, que é o Evangelho, é o que apresenta a solução para o homem caído. Por isso, a obra missionária é necessária entre todos os povos. A igreja ela tem que respirar missões. Ela tem que viver para proclamar as virtudes de Deus. Ela tem que viver para ensinar as verdades de Deus. Até mesmo para a nossa geração, onde os homens estão também desprezando as verdades de Deus e adorando segundo os seus próprios entendimentos. Pregar o evangelho todo, de modo fiel, é necessário ainda hoje. Mesmo numa realidade cristianizada como a nossa, mesmo num país de maioria cristão como o nosso. Por quê? Porque esse cristianismo que a gente tem visto e presenciado, ele está tão miscigenado, tão misturado, ele é tão sincrético, que tem conduzido as pessoas debaixo do nome de Cristo, mas adorando um Deus que não é o verdadeiro Deus. Então a apresentação clara do evangelho inteiro, não só metade, prega só o que o povo gosta. Não, o evangelho completo, o evangelho todo, a todo homem, em todo lugar, é a missão que a igreja tem que abraçar e tem que lutar para investir. Por isso a manutenção da igreja é necessária, por isso a questão da contribuição financeira é necessária, o investimento missionário é necessário, se tornar cada vez mais parceiro, a questão de investimento no discipulado, no ensino, né,
num colegiado de pastores que são fiéis e que conseguem pegar o máximo das atividades, das necessidades humanas para suprir. Tudo isso tem que ser a visão da igreja, porque é ali que está a estratégia e a solução para a gente mudar um pouco a nossa realidade. Ok?